sejam muito bem-vindos a mais um Fortes na Prática. Eu sou Estevão Souza, técnico de implantação, e hoje falaremos sobre o Módulo de Inclusão de Tributos, ou mais conhecido pela sua sigla, o MIT. Então, nesse treinamento, a gente vai abordar tanto a parte teórica, vamos entrar no assunto da legislação, envolvendo o que seria o MIT, quais informações serão entregas, quais empresas serão obrigadas e, logo a posterior, a gente vai falar a respeito da parte operacional, a parte prática, gerando um arquivo diretamente no sistema do Total Contador Fiscal e importando diretamente no ambiente que recepciona essa obrigação acessória. Então, para iniciarmos, preparei uma apresentação para iniciarmos o processo teórico aqui da nossa abordagem. Então, como eu falei, o nosso treinamento hoje será referente ao módulo de inclusão de tributos e esses são os pontos que iremos abordar nesse conteúdo. Iremos falar sobre o embasamento legal, o que é o MIT, o objetivo, quando foi criada essa obrigação que vai substituir a DCTF mensal, inclusive já substituída a partir da competência de janeiro de 2025, qual é a forma de entrega, como fica o ecossistema da DCTF Web, a incorporação agora do MIT juntamente na DCTF Web. Vamos entender na parte prática do sistema, o processo operacional. E também trouxemos aqui algumas dúvidas frequentes que já foi inclusive elaborada no nosso manual de inclusão de tributos, já foi inclusive divulgada pela Receita Federal, que inclusive deixaremos na nossa íntegra do vídeo a respeito do manual de inclusão de tributos, como também o manual de inclusão da DCTF Web e a instrução normativa que fala a respeito sobre essa obrigação acessória. O embasamento legal elaborado para esse conteúdo teórico, a gente separou com base na instrução normativa da Receita Federal número 2237 de 2024, o manual de orientação da DCTF Web, que já se encontra informações a respeito do MIT, e o manual de orientação do MIT. Só reforçando novamente, a gente vai colocar na descrição desse vídeo o link desses 3 informativos para que você consiga ter mais detalhamentos a respeito sobre essa obrigação acessória. O módulo de inclusão de tributos, ele é um serviço que foi integrado juntamente com a DCTF Web para recepcionar os débitos provenientes ali do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social, como outros tributos que a gente vai detalhar também nesse encontro de hoje. Então, antes, a DCTF Web ela não recepcionava essas informações, ela entregava de forma separada através da DCTF, e agora, com a implementação do MIT, o objetivo da Receita é que também faça essa incorporação dos impostos, dos tributos, juntamente em um ambiente só, objetivando a questão da fiscalização, auditorias, e, consequentemente, ali, a prestação de contas com o contribuinte e o governo. Ela veio para substituir a PGD DCTF a partir de janeiro de 2025 para as declarações dos seguintes tributos: Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, IPI, CID, IOF, Condecine, CPSS e RET. Qual foi o objetivo da Receita Federal ao fazer a implementação do MIT? Como eu já havia comentado anteriormente, o objetivo foi simplificar a entrega dessas obrigações através de um único canal que vai recepcionar essas informações, que será a DCTF Web. Então, o objetivo maior foi justamente trazer essa simplificação. O que deve ser informado, também já reforçamos na nossa explicação, no nosso raciocínio anteriormente. Então, aqui são os impostos que serão declarados através do módulo de inclusão de tributos. E agora, como é que fica o ecossistema da DCTF Web com a chegada do MIT? Então, no manual de orientação da DCTF Web, quando vocês forem acessar, vocês já vão se deparar com essa imagem, justamente esse fluxo de informações de recepção de informações de documentos. Então, hoje a DCTF Web já recebe as informações provenientes da FDRINF das contribuições previdenciárias. Então, a série R2000, que hoje já mandamos através do Fortes Fiscal, já é recepcionada pela DCTF Web, assim como também as informações da série R4000, juntamente com as retenções advindas sobre algum serviço tomado. Os dados provenientes do e-social, as folhas de pagamento, os débitos provenientes ali das contribuições
dos segurados da folha de pagamento, como os créditos provenientes do salário família, salário maternidade. E agora, com a chegada do MIT, né, vão também ser incorporados os débitos ali fazendários, né, o IPI, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, dentre outras obrigações que estão listadas nesse campo aqui do MIT. Então, a DCTF Web, só reforçando e resumindo de uma certa forma, ela vai simplificar o caminho, né, vai receber todas essas informações e vai disponibilizar, inclusive, um DARF único, caso o contribuinte queira gerar um DARF único, ou através da DCTF Web também você vai conseguir gerar DARFs individuais, ok? Como é que é feito hoje a forma de entrega da obrigação do MIT? Hoje o MIT ele pode ser preenchido diretamente no ECAC da Receita Federal, então você vai acessar pelo Acesso Gov.br ou pelo certificado digital, lá vai ter um campo específico que eu vou mostrar nas próximas telas, o caminho para fazer o preenchimento manual da obrigação. Mas, além do preenchimento ser manual, né, uma das formas que existe, é possível também ser importado um arquivo previamente preparado no ambiente do próprio contribuinte. Então, a gente também vai entrar na parte prática, acessando o Total Contador Fiscal e gerando esse arquivo para importarmos diretamente no ECAC. Acesso ao MIT, então, a partir de agora a gente vai mostrar na tela, mas daqui a pouco também entraremos na parte prática, sobre como é que é feito o acesso ao módulo de inclusão de tributos e como é que chegamos no processo de importação ou de declaração manual dessa obrigação acessória. Então, você vai acessar o ECAC no seu navegador. Depois que você faz o login através do Gov.br ou pelo certificado da empresa ou procuração, você vai acessar a aba de declarações e demonstrativos. Na aba da DCTF Web, você vai se deparar na parte superior direita com o campo de módulo de inclusão de tributos, onde será a partir desse campo que iremos fazer o processo de importação do arquivo ou o preenchimento manual da obrigação acessória. E como é que fica agora o Total Contador com essa implementação do MIT? Como é que foi adequado essa informação para que eu consiga gerar, então, o arquivo dessa obrigação acessória? Dentro do sistema do Fortes Fiscal, foi implementado naquela tela inicial, né, na parte dos atalhos, a obrigação da DCTF Web MIT. Então, vocês vão se deparar com essa imagem, né, onde eu estou referenciando através dessa tela. Quando você clica na opção, o sistema já automaticamente vai pedir essas informações, né? Pedir a competência correspondente à entrega dessa obrigação. Se houve alguma situação especial, coisa que a gente vai comentar nos próximos slides, que situações especiais poderiam ser entregues através do MIT. Se o PJ levantou balanço ou balancete, que seria o caso do lucro real anual das empresas que optaram por esse regime tributário. PJ com débitos de CSP, aqui a gente está falando a respeito da sociedade em conta de participação. PJ inativa, que vai ser assunto inclusive da gente também sobre as movimentações das empresas, na verdade inativas, né? A empresa não tem movimentação, como é que fica a questão da entrega do MIT para esse tipo de situação particular. E você preenche o critério de reconhecimento das variações monetárias. Então, esses aqui seriam os campos iniciais que seriam preenchidos, né, para que você faça a geração do arquivo da obrigação acessória. Vamos falar um pouco agora da situação especial, né? Falar um pouco daqueles campos de forma mais detalhada. Na situação especial, né, caso envolver extinção, fusão, cisão, incorporação, você vai preencher aquele campo, né, marcando a situação especial e informando a data que aconteceu aquele fato gerador, né, informando se houve algum desses exemplos citados. O PJ com base no balanço ou balancete de suspensão, que a gente já comentou que refere-se com a empresa do lucro real anual, certo? Então você vai gerar marcando aquela opção, quando é optado o lucro real com base de recolhimento anual, que a gente faz o recolhimento mensal dos impostos, né? PJ com débitos de CSP, né? O sistema ele vai gerar também um arquivo específico para esse tipo de sociedade de conta de participação, né? Dentro do arquivo, que a gente vai comentar também daqui a pouco, ele vai gerar um campo específico, uma tag específica do CNPJ da CSP, né? Algo estabelecido pela própria legislação, né? Que vem essa informação também. Esteve, como é que fica a situação daquelas empresas sem movimento, né? A PJ inativa. Então aqui a gente deixa um breve trecho, né? Onde as pessoas jurídicas que se encontram nessa situação
deverão enviar a DCTF Web sem movimento em janeiro de 2025 e não necessitará mais renovar a declaração caso a situação persista nos anos seguintes. Ou seja, né, pessoas jurídicas que estão inativas a partir do exercício de 2026 não haverá mais necessidade de renovar anualmente essa declaração. Então, se a gente está falando de uma empresa que você, contador, possua na sua carteira que não tenha movimentações mensais, você apenas informa através da competência de janeiro de 2025 a informação sem movimento e só vai declarar novamente alguma informação para a Receita Federal caso essa empresa ela venha a acontecer movimentações novamente. Caso ela permaneça ali na inatividade, você não precisa fazer a renovação, que seria aquela informação de janeiro a cada ano, né? Através do MIT, isso não será mais necessário. Ok? Falando ainda da parte da geração, né, na segunda aba a gente tem a parte do responsável pelo preenchimento, que a gente está falando do contador responsável pela entrega da obrigação acessória. Então, uma dica, né, que inclusive eu deixo aqui nesse slide, é que você faça o preenchimento do responsável diretamente lá nas configurações da parte fiscal. Pois assim, das próximas vezes que você for gerar as competências seguintes, né, o sistema já grava os dados ali do responsável, né, que seria o nome completo, CPF, CRC, e-mail e os dados de telefone. Ok? Estevão, beleza, a gente já entendeu como é que funciona a situação do MIT. A gente vai entregar ali as obrigações, as declarações provenientes ali dos débitos de imposto de renda, PIS e COFINS, contribuição social. Mas como é que fica o Fortes também na sua situação de relatório, para eu verificar se aquilo que está sendo gerado dentro do arquivo está realmente espelhado com os relatórios internos do sistema? A gente preparou aqui, nessa parte do slide, justamente esse relatório que será o demonstrativo de cálculo. Então, para as empresas do regime normal, aquelas que você já gera o demonstrativo para verificar quanto vai ser recolhido de imposto de renda, contribuição social, né, PIS e COFINS, será através daquele relatório que você, inclusive, irá verificar, né, as informações dos débitos que serão levados diretamente nesse arquivo. Mais especificadamente, na parte onde é descrito débito do mês. Né? Não vai ser mais considerado o débito do período anterior. Isso aqui eu vou comentar nos próximos slides também, né? Que isso já não vai ser mais, digamos assim, obrigatório. Né? O sistema não vai mais considerar essa informação daquele débito que chega-se a um valor menor do que R$10, e aí ele acaba sendo cumulativo para a próxima competência para ser apurado, né, se caso chegue aos valores dos R$10. Através do MIT, isso já não vai ser mais preciso, né, se o débito chegar ao valor inferior de 10, mesmo assim será entregue essa obrigação. Vocês vão entender, né, nos próximos slides o motivo justamente dessa situação, tá? Então, empresas contribuintes do IPI, o relatório já seria específico, né? Relatórios, livros fiscais, registro da apuração do IPI. E para as empresas do RET, né, que tem um regime especial de tributação, o relatório específico que a gente deixa é o relatório de tributos federais demonstrativo de cálculo, né? Falando aqui de algumas situações especiais ali que você possa ter também na sua base de carteira de clientes, tá? Nesse slide seguinte é justamente o exemplo que eu falei para vocês sobre, falando aqui das empresas dos regimes normais, do presumido, né, atividade de comércio, serviço, onde você vai olhar basicamente para essa telinha, onde está descrito aqui o débito do mês, onde vai ser esse valor que será levado de fato para a obrigação do MIT, tá? Atenção, então é o seguinte, a geração do MIT ela não terá mais dependência com a emissão de DARFs no total contador fiscal. Os valores mesmos que inferiores a R$10 serão gerados no MIT, pois o DARF é emitido com a consolidação dos débitos de toda a escrituração da DCTF Web. Ou seja, você fez a apuração no total contador fiscal, gerou o relatório lá do demonstrativo de cálculo e percebeu que os valores de PIS e COFINS, por exemplo, deram valores inferiores a R$10, né? 8, R$5. Por mais que esses valores sejam inferiores a 10, mesmo assim será gerado o arquivo do MIT e esses valores serão levados para a DCTF Web. Pois como o MIT agora será incorporado à DCTF Web, a gente está falando justamente do quê? De outros débitos provenientes do e-social, como a gente comentou ao vermos o ecossistema do e-social, da DCTF Web, né, os débitos provenientes do INSS dos segurados pela folha de pagamento, como também as retenções ali sobre os serviços tomados, que serão recolhidos, por exemplo, pela DCTF Web. Então,
com a junção desses outros débitos, né, provenientes de outros fatos geradores, pode chegar ao valor acima de R$ 10 e assim você conseguir recolher esse valor do imposto. Ok? Muito bem. Empresas de regime de tributação, né? O COFINS, PIS e IPI serão gerados mensalmente, né, conforme a gente já descreveu aqui. Para as empresas do lucro presumido, né, onde são apurados trimestralmente ali o imposto de renda e a contribuição social, por sua vez não vai ser gerado mensalmente, né, os fatos. Na verdade, o arquivo ele não vai incorporar a informação do imposto de renda e contribuição social mensalmente. Ele vai ser informado somente no último mês do trimestre, né? Exceto se ocorrer algum evento especial, como a gente já comentou. Então, quando você estiver levando uma obrigação ali trimestral, né, 31 de março, 30 de junho, aí sim esses valores, né, de imposto de renda e contribuição social, quando eu estou falando de lucro presumido, serão levados diretamente para o arquivo e recolhidos através da DCTF Web, ok? Um ponto de atenção para quem é do lucro real por estimativa, né, como a gente já comentou, o lucro real anual, onde o imposto de renda e a contribuição social ele deve se declarar mensalmente através das estimativas. Então, a única exceção que o imposto de renda e a contribuição social vai ser levada de forma mensal será justamente por conta do lucro real por estimativa. Tirando essa exceção, não será levado, somente trimestralmente, como exemplo do lucro presumido. Quando a gente fala também do lucro real, possa ser que você, contador, esteja com uma dúvida, né, que é muito comum, inclusive, e que estamos pegando com bastante recorrências nos atendimentos. Estevão, como é que fica as empresas que são do lucro real trimestral, que recolhe ali trimestralmente o imposto de renda e a contribuição social lá no contábil? Como é que fica o cenário dessas empresas? É gerado o MIT lá no contábil? Como é que fica? Então, pessoal, o total contador fiscal ele não faz o controle do imposto de renda e contribuição social trimestral, isso é fato, né? Isso é feito diretamente pelo departamento contábil. Mas, caso a empresa ela tenha a integração com o total contador contábil, os valores a pagar serão integrados a partir do movimento SLALU-LACS, apuração do lucro real, onde verifica, né, nesse campo as apurações da contribuição e do imposto de renda. Ou seja, por mais que a sua empresa, a gente entenda aqui que realmente o lucro real ele é apurado diretamente no Fortes Contábil, a única situação que você precisa ter, né, do departamento contábil com o fiscal é a integração, né? Eu estou falando aqui daquela configuração que você faz lá no fiscal, marcando o ícone da integração contábil e selecionando a empresa. As únicas observações para que você faça diretamente no Total Contador é essas marcações, para que assim, quando eu gerar o arquivo do MIT diretamente no meu fiscal, esses valores, né, provenientes do imposto de renda e contribuição social no contábil sejam levados automaticamente no meu arquivo e importado diretamente na DCTF Web, tá? Aqui no próximo slide eu deixo, né, explícito qual é o valor que vai ser levado diretamente no arquivo, né? Eu trouxe aqui o print diretamente lá do campo de apuração do lucro real trimestral, né, do CSL e do imposto de renda, então seriam esses valores aqui que serão levados. Vou mostrar para vocês também dentro do arquivo, como prova realmente que o sistema gera essas informações, né, e vou reforçar novamente as marcações das configurações que precisam ser feitas para que seja levado realmente essa informação para o MIT, tá? Muito bem, pessoal. Entendemos aqui a parte teórica, né, com relação ao que se refere ao MIT, quais ali empresas serão obrigadas, alguns pontos de observação, né, como o sistema vai se adequar a essa informação. Agora a gente vai entender no aspecto operacional como que funciona toda essa dinâmica. Então preparei para vocês aqui três empresas, né, uma do lucro real trimestral, onde eu vou mostrar dentro do arquivo a informação que contém, né, dos fatos apurados lá no contábil, e as outras duas são do lucro presumido, uma sem movimento, que pode inclusive ter uma empresa na sua carteira de clientes que envolva, né, a entrega sem movimento, como é que precisa ser preenchido, e uma do lucro presumido que tem movimentação e que a gente vai entender como é que é feito a entrega, né, com essas informações e os relatórios como reforço, né, para a gente verificar se realmente o valor está sendo levado corretamente. Ok? Então vamos lá. Já preparei aqui a minha base do MIT do lucro presumido, tá? Essa empresa que eu estou mostrando agora para vocês é uma empresa que tem movimentação e que, consequentemente, eu preciso levar essa informação diretamente para o MIT. Ok? Primeiro ponto que você precisa saber e verificar, consequentemente, aqui no MIT,
é se o relatório lá do demonstrativo de cálculo está batendo, né? Então, vamos gerar aqui o relatório de demonstrativo de cálculo dos tributos que eu irei apurar. Nesse exemplo, eu estou apurando o mês de fevereiro, ok? Então, vou colocar aqui o período de fevereiro e vou visualizar. Já tinha verificado de forma prévia, tá, o faturamento, então tá tudo redondinho, tá? A questão do faturamento, as alíquotas e também o valor do débito, tanto para PIS como para COFINS. E aí você verificou que os valores estão devidamente corretos, como eu falei, a informação que será levada para o MIT será o débito do mês, né? Justamente essa informação que está sendo destacada aqui pelo meu cursor do mouse. Então, vamos fechar o relatório e agora a gente basicamente vai preparar a geração do arquivo para importar diretamente no ECAC. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte, tá? Antes de você gerar o arquivo aqui do MIT, que fica nesse atalho, por exemplo, né, da tela inicial do sistema, eu convido vocês a irem na configuração para já deixar previamente registrado, né, os dados do responsável pelo preenchimento. Assim evita que você todo mês precise informar manualmente, né, os dados ali do contador. Então, para que você não precise fazer esse preenchimento toda vez que for gerar a obrigação, você pode preencher já de forma prévia, tá? Você vai acessar aqui nas configurações esse campo de representante legal e responsável. E aqui abaixo você vai colocar os dados do responsável pelo preenchimento, tá? Como eu falei, o nome completo, o CPF, CRC, unidade federativa, os dados de telefone e o e-mail. Então, com essas informações serão necessárias para a geração do arquivo. Aplicou as ações, clique em OK, o sistema já guarda essa informação da geração do arquivo do MIT, né? Então agora a gente volta novamente aqui para a tela e clicamos aqui nesse atalho, né? Gerar arquivo do MIT. Estevão, existe outro caminho, apesar de ter o atalho, existe um caminho realmente aqui dentro do sistema que gera da mesma forma essa informação? Sim. Vou mostrar aqui também só para desencargo, tá? O outro caminho que podemos também acessar. Então, movimentos. Descer aqui um pouco a nossa barra de rolagem. Obrigações federais. Gerar arquivo do MIT. Então, vou deixar favoritado aqui. Então, é mais um caminho que você pode acessar, né? Ele vai levar para o mesmo caminho que a gente ia clicar aqui no nosso atalho. E aqui, né, já se deparamos de cara com o preenchimento. Então, no meu exemplo, eu estou colocando as informações provenientes de fevereiro, né, que, por sua vez, né, nesse mês de março, né, que estamos, inclusive, aqui gravando essa aula, iremos entregar duas competências, né, ou pelo menos o prazo de entrega digamos assim, igual. Né, o fato gerador lá de janeiro de 2025 foi postergado até o último dia útil de março, né, então, por sua vez, né, janeiro e fevereiro acabam tendo a mesma data ali de entrega. Então, se você ainda não entregou a competência de janeiro, você tem até o dia 31 de março para fazer a entrega, né, conforme descrito, né, na nossa legislação, ok? Com a exceção realmente de janeiro, por ser o mês da obrigação, por ser o mês que inicia a obrigação do MIT, né, a Receita achou melhor fazer essa postergação, que é o tempo ali que o contador ele se familiariza com o ambiente e faz a correta entrega daquela obrigação acessória, né? Mas as próximas competências, por sua vez, né, como fevereiro, já vai seguir aquele padrão normal, né, conforme na legislação é falado, que até o último dia útil do mês subsequente aos fatos, né? Então, de fevereiro até o último dia útil de março. E assim segue a cronologia, tá? Muito bem. Aqui você vai informar o mês e ano da entrega, como eu havia comentado. Se se tratar de uma situação especial, você já marca aqui a opção, coloca a data que aconteceu o fato gerador e informa o evento, né? Aqueles eventos que a gente estava descrevendo agora há pouco, né? Situação de extinção, cisão e incorporação. Né? No nosso exemplo não vai ser aplicado essa situação. Se a empresa se tratar de lucro real anual, reforçando novamente, teremos essa aba que você vai marcar e aí vai ser levado de forma mensal, né, as estimativas, tá? PJ com débito de CSP, que também não vai ser aplicado nesse exemplo que eu estou mostrando. E PJ inativo, né? Tem uma outra empresa que eu vou habilitar essa marcação por ser sem movimento. Então essa aqui já tem movimentação, conforme vimos no relatório anterior, né? Então eu vou apenas desconsiderar.
Aqui você informa o critério de reconhecimento das variações monetárias, né, preenchido lá no campo das configurações de forma prévia os dados do responsável. Você apenas configura aqui o local onde você deseja salvar o seu arquivo, né, que vai ser importado diretamente lá no ECAC, tá? Eu já acabei salvando essa informação, tá? Não vou salvar novamente. Então vou apenas fechar aqui o relatório e vou mostrar para vocês como é que o sistema gera a informação do arquivo, né? Ele gera o arquivo nessa extensão, né, JSON ou Johnson, né, também chamada, onde eu não recomendo, tá, pessoal, vocês mexerem nos dados aqui do arquivo, porque eles têm uma certa, digamos assim, uma certa lógica de ser gerado dessa forma. Então, esses números iniciais aqui é o CNPJ base da empresa no qual você está entregando. Logo ao lado tem o nome da obrigação, que é o MIT, né, o módulo de inclusão de tributos. Ao lado você vai ter o ano e a competência referente à entrega daquele arquivo, né, que no caso aqui é fevereiro de 2025, então ele coloca dessa forma, e após a extensão do arquivo que é solicitada, né, para a importação lá no ECAC. Então, uma dica já que eu dou para vocês de não renomear informações, né, às vezes a gente tem esse hábito na geração do SPED fiscal, né, do SPED de contribuições, até na antiga DCTF também. Então aqui vocês não irão mexer na extensão aqui do nome do arquivo, né? Vamos deixar dessa forma para fazer a importação, né? Qualquer alteração que você vier a fazer aqui é suscetível de trazer erros, né, durante ali a importação, ok? Então vamos aqui agora acessar o âmbito do ECAC, para então fazermos o processo de importação. Após você fazer o acesso pelo GovBR ou pelo certificado da empresa, você vai na opção de declarações e demonstrativos. Iremos aqui em assinar e transmitir DCTF Web. Vamos aqui fazer a confirmação para o CAPTCHA, para dar prosseguimento aqui para a aba da DCTF Web. E aqui, conforme a gente viu no slide, né, a situação ali da imagem, vai ser por meio desse campo do módulo de inclusão de tributos, que você irá fazer a importação do seu arquivo ou preencher de forma manual aqui pelo ECAC, né? Observe, pessoal, que aquele arquivo que eu havia gerado no sistema, né, já foi até, inclusive, de forma antecipada já transmitido, tá? Mas, na situação, digamos assim, da prática mesmo, você iria selecionar a opção de importar a apuração e iria localizar o arquivo que você já havia gerado, né, através do sistema, e ele iria habilitar aqui um campinho para você verificar os débitos, tá? Quando a gente for importar o arquivo sem movimento da nossa próxima empresa, eu trago um pouco mais de detalhes, ok? Mas podemos até inclusive aqui visualizar, pronto, ó, aqui já vai dar certo a gente inclusive ter a visão justamente quando você importar o arquivo, né, para conferir se está de acordo com o que você apurou diretamente no total contador fiscal. Então aqui nos dados iniciais ele vai puxar o regime tributário da empresa, né, PJ em geral, lucro presumido, com o regime de competência do reconhecimento das variações monetárias, conforme a gente preencheu naquele campinho inicial, né, da geração do arquivo, e o regime de apuração do PIS e COFINS, né, que por sua vez é cumulativo. Né, e aqui embaixo são os dados do contador responsável. E aqui ao lado a gente vai ter a situação dos débitos que foram levados através do arquivo, né? Então, a gente vai conferir aqui, por exemplo, o PIS e a COFINS. Né? Então, se você quiser novamente gerar o relatório do demonstrativo de cálculo para conferir os valores, né, nesse momento você já pode fazer aqui a conferência. Né? E depois, né, você pode fazer aqui a verificação de pendência, caso exista. Né? No nosso exemplo aqui não houve pendência de nenhuma informação, de nenhuma ausência, né, de informação. E no último campo você só vai encerrar a competência, que aí já vai ficar disponibilizado dentro da DCTF Web as guias de recolhimento do PIS e da COFINS, que é o nosso exemplo. Né? Mandamos de forma mensal, então a gente pode fazer o recolhimento diretamente pela DCTF Web. Tá? Aqui ele traz o consolidado, né, dos valores. Então vamos fazer aqui uma breve passada na DCTF Web. Né, ó. Observe, né, que na competência de fevereiro, que foi um mês que fizemos aqui a nossa entrega, o sistema já mostra o valor aqui correspondente ao PIS e COFINS. Né, e um fato interessante que quando o MIT chega é que eu não preciso mais transmitir a DCTF Web para recolher o DARF, né, coisa que antes
a gente tinha esse hábito para quem é do departamento pessoal, para quem é do departamento fiscal, né? Precisava transmitir a DCTF para recolher o meu DARF ali previdenciário, né? Os DARFs decorrentes às retenções. Dessa vez, com a implementação do MIT, basta eu editar, por exemplo, a informação que eu prestei, né? E aqui você já vai ter a opção de gerar o DARF, né? Inclusive, ó. Antes você precisava transmitir para que aparecesse essa informação disponibilizada, né? Então, se eu venho aqui para verificar as totalizações, eu consigo verificar, né, o que está sendo considerado para esse meu saldo a pagar. Se eu quiser também editar o DARF, né, ele me dá a opção de gerar apenas um DARF único, né, somente de um imposto decorrente. Ou, né, eu posso gerar o DARF realmente unificado, que aí ele me traria o valor total, né, juntamente com a data de vencimento correspondente a um imposto, né? Essa situação correspondente à geração do DARF antes da transmissão é justamente porque a gente está comentando aqui de impostos com datas de vencimento diferentes, né? Por exemplo, o INSS lá decorrente da folha de pagamento, o vencimento é dia 20, né? Então, como a gente viu que a DCTF Web vai hospedar também essas informações do INSS da folha de pagamento, né, das retenções, cada situação dessa tem um vencimento diferente, né? Os vencimentos, inclusive, já antecipando que pode ser uma dúvida, né, que possa surgir, eles não mudaram, né? Somente o prazo de entrega da DCTF que mudou, né, como a gente já comentou aqui, mas os prazos ali dos impostos, eles permanecem os mesmos. Por isso que existe essa possibilidade de você gerar o DARF antes mesmo de transmitir aquela obrigação acessória, ok? Quando você escolhe recolher de forma ali unificada todos os impostos, né, do E-Social, da FDRINF e do MIT, o sistema até permite, né, a DCTF vai permitir que você faça essa unificação, porém a data de vencimento ela vai respeitar aquela data mais próxima que tiver naquela obrigação. Então, suponhamos aqui que a gente esteja entregando na competência aqui de fevereiro, né, como vimos aqui, PIS e COFINS e o INSS. A gente sabe que o INSS até o dia 20 ali do mês subsequente, né? Sujeito ali a alguma alteração, se for caindo em feriado ou final de semana. Mas o PIS e COFINS, por sua vez, é até dia 25, né? O seu vencimento no dia 25 do mês subsequente. Quando você faz essa unificação, o que a DCTF Web vai fazer? Ela vai unificar os débitos, porém ela vai trazer a data de vencimento respeitando aquela data mais próxima do INSS. Então, seria para o dia 20. Então, isso é mais um alinhamento que você pode fazer com o seu cliente, né? Isso falando de contador para o cliente, verificando se ele pretende, né, unificar esses débitos e recolher em uma única guia, né, que poderia ser mais útil para ele, mais fácil, mas, por sua vez, né, se ele preferir que seja realmente conforme gerávamos antes, né, de forma separada, aí você pode fazer de forma separada, gerando os DARFs aqui direto pela DCTF, sem precisar transmitir. Ok? Então essa aqui foi a observação que eu deixo na situação da importação e dentro da DCTF Web, né, as novidades que acontecem decorrentes dessa nova obrigação acessória. Agora a gente vai irmos para outra empresa para gerarmos aqui a informação sem movimento, né, conforme a gente comentou. Só reforçando, pessoal, aproveitando que inclusive estamos na empresa, né, que a situação sem movimento ela não é obrigatória ser renovada, né? Então, como eu estou falando, a gente vai entregar agora em janeiro de 2025 a informação, isso você só vai precisar encaminhar novamente esses fatos quando a empresa tiver movimentações, né? Então, se ela não tiver, você não precisa fazer aquela renovação anual que fazemos, né, na situação da DCTF, por exemplo. Ok? Então, vamos lá, né? Fazendo aqui a mesma ótica, né, da geração do arquivo, você vai colocar o mês e ano que você pretende gerar a obrigação, com a única observação que seria a marcação dessa situação do PJ inativa, né, que é justamente para referenciar que aquele mês, aquela competência não houve movimentação, né, logo irei marcar a situação do PJ inativa. Então, feito isso, né, marcou aqui a opção do critério de reconhecimento, salvo o arquivo, e aí a gente faz a importação direto para o ECAC. Então, eu vou acessar novamente aqui agora a outra empresa, para que fazemos aqui o processo de importação, tá? Na outra empresa, a gente vai no mesmo caminho, declarações e demonstrativos, assinar e transmitir a DCTF Web. Vamos lá na opção de módulo de inclusão de tributos.
E aqui a gente faz a importação agora do nosso outro arquivo. Dessa vez a gente vai conseguir fazer a importação. Vou pegar aqui o arquivo e confirmar. Após fazermos o processo de importação do nosso arquivo, né, sem movimento, o sistema já importou o documento e automaticamente já fez a marcação de apuração sem movimento, né, com os dados do responsável pelo preenchimento, a qualificação da pessoa jurídica, né? Vamos só clicar aqui em verificar pendência para ver se existe alguma pendência a ser considerada, né? Sem nenhuma pendência. Nesse caso também houvesse, a gente poderia ver nessa tela. E nesse caso a gente poderia já ir para a parte do encerramento, né? Como não tem movimento, né? O total apurado é zerado. Então a gente pode aqui encerrar a apuração. E aí a sua obrigação foi devidamente entregue para a DCTF Web, né? Caso você queira conferir mesmo assim. Observe aqui que na competência de janeiro, que foi a competência ao qual eu estava encaminhando, está sem movimento, né? Retificadora sem movimento, originado pelo e-social, que foi encaminhada sem movimento também, e o MIT da mesma forma. Ok? Vamos agora, pessoal, para a gente fechar aqui essa parte prática, né? Falarmos sobre a parte do lucro real trimestral, né? Aquela dúvida que eu estava levantando inicialmente na nossa apresentação ali teórica. A gente vai entender agora um pouco como é que funciona, né, na prática a situação da apuração do lucro real, as informações dos campos que serão levados e dentro do arquivo para você fazer aquela conferência também, caso você queira, né? Então, preparei aqui essa empresa, que é do lucro real trimestral, onde eu estou aqui já no módulo contábil, e eu vou acessar aqui o Movimentos, Lalu/Lax, apurações do lucro real. Eu já fiz aqui a primeira apuração do ano, né, de 2025, primeiro trimestre. Vou abrir aqui para vocês, ó. E como eu havia falado na nossa apresentação, os valores que serão considerados para a informação será esse, né, justamente do recolhimento do CSL a pagar e do imposto de renda a pagar. Para que o sistema tenha essa interligação e puxe essas informações direto do contábil, é muito importante que você venha aqui no fiscal e faça a configuração da integração. Então vamos aqui na configurações, selecione a opção de integração contábil, habilite, né, a opção do Fortes contábil, faça o teste da conexão, né, o teste dando tudo ok na conexão, você irá apenas configurar aqui, ó, a empresa que você deseja fazer a integração contábil. Os demais campos, né, que são provenientes ali do módulo fiscal, não serão necessários o preenchimento. Para a entrega e o encaminhamento, né, dos valores ali apurados no lucro real do contábil, serão apenas essas informações. Então, apliquei e clique em OK. E agora basta você gerar o seu arquivo do MIT, né, com base na competência que você deseja criar. Eu já gerei de forma prévia, tá, o arquivo e vou mostrar para vocês aqui os valores, para a gente ver se está batendo, né, conforme foi apurado aqui na contabilidade. Então deixa eu voltar aqui de novo para a apuração do lucro real. Vou abrir. E aqui eu vou abrir também o arquivo que foi gerado, né, referente aqui ao MIT, tá? Do lucro real trimestral. Vou abrir aqui no bloco de notas e vou mostrar aqui para vocês na íntegra, tá? Vou voltar aqui. Prontinho. O valor proveniente aqui do CSL foi R$18.000, né? O valor a pagar. Se a gente for observar aqui, pessoal, ó, na parte do CSL, ele está levando ó, o CSL na lista de débitos, né? O código também correspondente ao débito. E ó, na abinha do valor, ele puxa aqui o valor correspondente, ó, R$18.000, certo? Observe também que na parte do imposto de renda, né, o IRPJ, ele também trata aqui, ó, o valor correspondente a 44 mil, que se a gente for observar, né, 18 mil para CSL e 44 mil para o imposto de renda. A gente observa que também os valores estão levando normalmente, né, direto do fiscal, bastando ter, como eu falei, a integração diretamente com o departamento contábil. Somente essa marcação ela é suficiente para que o Fortes ele consiga levar dentro do arquivo as obrigações apuradas, né, os impostos apurados dentro da contabilidade, ok?
Para a gente fechar esse nosso momento, eu também preparei aqui na nossa apresentação, pessoal, as nossas dúvidas frequentes, né? Lá no manual de orientação do MIT e também da DCTF Web foram levantadas algumas perguntas, né? Eu preparei aqui também outras que possam surgir mediante a chegada, né, dessa obrigação. Cada nova obrigação que surge é normal e natural que tragam-se ali as dúvidas sobre a parte operacional, sobre alguma situação particular de alguma empresa. Então, separei aqui algumas dúvidas e algumas respostas decorrentes a essas perguntas, tá bom? Então, vamos aqui a elas. É obrigatório o envio do MIT sem movimento todos os meses? A gente até, inclusive, já comentou a respeito disso, né? Então, não é obrigatório, né? O MIT ele só precisa ser entregue ali somente uma única vez, né? Sem movimento, e não existe a necessidade de você fazer a entrega e a renovação anual. A entrega mensal e a renovação anual. Somente uma única vez encaminhado, só será obrigatório novamente o envio quando a empresa tiver movimentações, tá? Vamos aqui para a próxima. Empresas inativas terão que enviar a DCTF Web sem movimento no primeiro mês do ano, assim como era feito na DCTF PGD? Via de regra, a gente acaba informando que não, tá? Até se você já tiver encaminhado de forma anterior a movimentação, a obrigação sem movimento, né, acaba sendo respeitado, né, aquela ordem que a empresa não está ainda sendo movimentada, né? Então, via de regra, não é necessário você encaminhar a informação sem movimento, novamente, né, se você já tinha vindo entregando essa informação já na DCTF, mas se caso, obviamente, você queira, através dessa nova obrigação, mandar em janeiro de 2025, né, vai seguir aquela mesma lógica da pergunta anterior, que você não precisará mandar em janeiro de cada ano, né, ou todos os meses, como já foi aqui perguntado também, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Quais empresas estão obrigadas ao MIT, né? E aí, Estevão, quais são essas empresas aí que são obrigadas ao MIT? Então, assim, a gente pode seguir a mesma lógica das empresas que já entregavam a DCTF mensal, né? Então, a regra ela passa a valer na mesma situação, né? As empresas ali do regime normal, né? Presumido, real, ok? A não ser as empresas do Simples Nacional, que já extrapole, né, o limite ali permitido e acabe recolhendo algum imposto ali de forma separada, né, do DAS, e aí você, consequentemente, seria obrigado já a entregar o MIT, ok? Estevão, houveram mudanças no vencimento dos impostos com a chegada do MIT, né? Eu vi que lá em janeiro teve a postergação do prazo para 31 de março, né? E aí, a perspectiva da Receita fazer essa mudança também dos vencimentos dos impostos? Pessoal, até o momento não, como eu havia falado até na explicação lá no acesso do ECAC, então os vencimentos dos impostos do INSS, do PIS e COFINS, contribuição social, etc., será a mesma, conforme já havíamos apurado nas competências anteriores, tá? Então, muito cuidado com relação a esse ponto, ok? O que pode acontecer é que você possa unificar todos os impostos e aí, seguindo aquela regra, a DCTF Web vai olhar para o imposto que tem um vencimento mais próximo e vai utilizar aquela data para recolhimento de todos. É isso que vai acontecer, ok? Será possível emitir um DARF individual conforme o vencimento dos tributos ou apenas um DARF unificado? Essa informação também a gente já viu, né, inclusive na explicação, mas reforço novamente nessa pergunta. É possível você gerar DARFs separados conforme o imposto que você desejar, como também é possível você fazer a geração de um DARF unificado, né, reforçando novamente que ele vai utilizar o critério de vencimento daquele imposto mais próximo que está a vencer, ok? A partir de agora, né, preciso estar com a DCTF Web aberta para emitir o DARF. Como é que fica no caso de reemissão do DARF, né? Tenho que reabrir a DCTF para reemitir? É uma pergunta que também é bem interessante, mas que a gente viu que não é necessário fazer a transmissão da DCTF Web para recolher o DARF, né? Como vimos, né, após encerrarmos ali a entrega da declaração do MIT. Estava ali na DCTF Web passivo de eu transmitir aquela obrigação, mas que eu não obrigatoriamente preciso transmitir a partir de agora para recolher o DARF, né? Eu posso fazer essa situação apenas transmitindo o MIT e recolhendo já dentro da DCTF Web sem transmiti-la, tá? Então, é só mais uma observação. Qual é o prazo de entrega do MIT, Estevão? O MIT ele não tem um prazo próprio, tá? Então ele vai seguir a mesma regra lá da DCTF Web, né? Eu trago aqui inclusive o trecho, né, do artigo, ó. A DCTF Web mensal deverá ser apresentada até o último dia útil do mês
seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, né? Então segue essa mesma linha de raciocínio para a entrega do MIT, tá, pessoal? Estevão, a gente viu que o MIT ele já está englobando as informações do PIS e da COFINS. Então, houveram alguma mudança lá na FD Contribuições, que também entrega essa informação correspondente ao PIS e COFINS? Pessoal, não, tá? A entrega ela permanece intacta. Então, você vai continuar mandando e encaminhando para o fisco as informações provenientes ali da FD Contribuições normalmente, tá? Não existe nenhuma perspectiva no momento de ser extinta a FD Contribuições, tá? Pelo menos até a gravação desse vídeo, né, a perspectiva é de continuar normalmente a entrega também da FD Contribuições. Então, não acabe sendo influenciado aí por alguma informação que seja extinta, né? Acabe verificando mesmo, mas pelo que temos aqui até o momento, é que não possui nenhum tipo de informação de extinção dessa obrigação acessória, tá? Então, com isso, a gente finaliza o nosso Fortes na Prática entregando a vocês a parte teórica, onde falamos a respeito do MIT, né, o módulo de inclusão de tributos, a parte teórica correspondente ali o que seria o MIT, como é que fica o ecossistema da DCTF Web com a chegada do MIT, algumas observações com o regime tributário do presumido, né, lucro real trimestral, lucro real anual. Vimos a parte prática também, entregando a obrigação, gerando no sistema, entregando diretamente no ECAC. E algumas dúvidas frequentes, que é natural que aconteça durante essa chegada dessa obrigação acessória, né, algumas dúvidas possam surgir, né, e espero que tenha sanados. Né, se caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários desse vídeo, né, deixe o like, compartilhe esse vídeo para os colegas que tenham dúvidas sobre o MIT, né, e como utilizá-lo dentro do Total Contador Fiscal. Então eu vou me despedindo aqui e até o próximo encontro.